Existem pessoas que se escondem por trás de frases como ai, não, eu não quero dinheiro, eu só queria poder ter uma vida um pouco mais confortável. Isso é mentira. Você se escondeu atrás dessa afirmação porque tá morrendo de medo de fracassar. Aí você tenta passar essa versão humilde, porque assim ninguém espera de você que você consiga. Por muito tempo, nos ensinaram a ter cuidado com a ambição. Como se desejar ter mais fosse algo errado. Como se querer uma vida melhor fosse ganância. Como se sonhar grande tornasse arrogante. Mas eu percebi uma coisa: a maioria das pessoas não sofrem por serem ambiciosas demais. Elas sofrem porque se acostumaram com uma realidade muito inferior àquela que realmente gostariam de viver. Existe uma culpa silenciosa que todas as mulheres carregam: a culpa de querer prosperar, de querer ganhar mais, de querer viajar pelo mundo, ter conforto, ter liberdade, construir patrimônio, como se desejar essas coisas a tornasse superficial. Mas não existe nada de errado em querer ter uma vida melhor. Dinheiro não é apenas o luxo. Dinheiro compra tempo. Eu venho de uma realidade bem oscilante e aprendi a lidar com o dinheiro de uma forma muito diferente. Em questão de acesso ao dinheiro, eu tenho absolutamente certeza de que eu sou a pessoa mais ambiciosa da minha árvore genealógica. Eu mudei totalmente a minha realidade, a minha forma de enxergar o mundo, do que eu sou capaz. Eu vivia antes com uma mentalidade tão reduzida, acho que até pensar em viajar para outro país nem passava pela cabeça porque não fazia sentido com o que eu estava vivendo. Isso até os meus 20 anos. Você precisa entender que a sua vida segue o tamanho da sua visão. Uma das coisas mais perigosas que alguém pode fazer consigo mesmo é parar de imaginar possibilidades. Porque quando você para de acreditar que pode ter uma vida maior, você começa a aceitar qualquer realidade. E a maioria das pessoas não está vivendo abaixo do seu potencial por falta de capacidade. Está vivendo abaixo do seu potencial porque diminuiu as suas expectativas. Elas já decidiram que certas coisas não são para elas, como eu tinha feito lá atrás. Olha que engraçado, eu vou passar uma lista sobre coisas que as pessoas que pensam assim não acreditam, que é poder ganhar mais dinheiro, ter um negócio, criar conteúdo e ser relevante, mudar de carreira, investir, empreender. Elas nem tentam. E eu acabei de citar uma lista de coisas que eu fiz cada uma delas em intensidades diferentes, mas eu fiz. E talvez tenha sido isso que tenha mudado a minha forma de enxergar a vida e me tornado uma pessoa ambiciosa. Existe uma diferença enorme entre humildade e escassez. Humildade é saber quem você é. Escassez é se contentar com menos do que você merece. Muitas pessoas encaram a escassez como uma virtude, como se viver uma vida apertada financeiramente fosse sinal de pureza e prosperar fosse algo negativo, fosse algo que só pessoas que têm que passar por cima dos outros podem conseguir. Especialmente se você saiu de uma realidade bem abaixo. Existe muita liberdade quando você não está tentando sobreviver o tempo todo. Você causa muito mais impacto quando tem recursos. E a pergunta não é, como é que eu fico rica então? A pergunta é, como eu posso construir uma vida rica? Porque riqueza é consequência. Antes de existir na sua conta bancária, no seu nome, ela existe na sua decisão. Então, quando você toma decisões alinhadas a esse objetivo, quando você estuda e ninguém está vendo, quando você está buscando aprender novas habilidades, quando você está investindo em si mesma, quando você faz o que precisa ser feito sem esperar aplausos. Quando você estiver nesse caminho, não existe outra possibilidade senão se tornar uma mulher rica. Hoje eu vejo a ambição de uma forma totalmente diferente. Não como um desejo de ter mais, mas como uma responsabilidade de explorar tudo aquilo que eu sou capaz de construir.
Porque eu tenho certeza que existe uma versão da sua vida que você ainda nem conheceu, porque tá travada naquela que nem tá dando certo. Talvez a única coisa que esteja te separando dela é a falta de coragem para parar de pensar pequeno. Não tenha medo de querer mais. Tenha medo de passar a vida inteira abaixo daquilo que você deveria viver, daquilo que seria possível para você. Porque não existe nada de nobre em abandonar os seus próprios sonhos. Não existe nada de bonito em diminuir os seus desejos para se limitar a caber nos sonhos dos outros. Seja rica, primeiro em visão. Seja visionária. Depois em coragem. E naturalmente em resultados. Você não precisa se desculpar por querer uma vida melhor. Você não precisa aceitar que as coisas que aconteceram no seu passado determinem quem você é hoje e o que você é capaz de construir. A sua vida está acontecendo agora, nesse momento. Anota aí, que dia é hoje? Que horas são? Anota. Esse foi o momento em que eu mudei a minha forma de me enxergar. Eu sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa corajosa. Eu sou uma pessoa visionária. E eu vou fazer tudo o que eu puder para construir uma vida magnífica. Esse foi meu vídeo de hoje. Essa é a minha outra rede social, se quiser me seguir por lá. Eu espero que alguma frase tenha te tocado. Me encanta falar sobre mentalidade e autoconhecimento feminino. E você sabe que aqui tem uma amiga.